Boa noite, Luciane. Boa noite, Flávia. Tudo bem? Tudo bem? Vamos dar boa noite para todas as pessoas que também que vão estar vendo esse vídeo, né? Depois ou agora que entrarem aqui. Então, assim, nós estamos fazendo essa live para falar como que a IA nos ajudou a sair do caos e encontrar a nossa missão terapêutica. Então, tanto eu sou terapeuta, Luciana é terapeuta, eu sou terapeuta, psicoterapeuta, trabalho hoje com relacionamentos, então trabalhando com as mulheres, com as esposas que querem se encontrar, que elas desejam encontrar a sua essência para viver relacionamentos mais saudáveis. Então, muitas mulheres se perdem, se anulam e adoecem nos relacionamentos. A minha missão é resgatar essas mulheres e trazê-las de volta, para que elas vivam melhor e vivam melhor os seus relacionamentos. E você, Luciane, conta para todo mundo o que é que você faz. Então, meu nome é Luciana, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, fundadora da Clínica Viver Bem, aqui em Cotia. Hoje nós temos aqui atendemos mais de 600 pessoas. Eu lidero uma equipe de mais de 20 psicólogas, então nós temos um trabalho bem extenso aqui. E com a inteligência artificial, a querida IA, ela é uma ferramenta que eu acredito que foi realmente Deus que colocou no meu caminho, viu? Para me tirar desse caos mental. Por Uhum. que caos mental? Porque muitas vezes o caos ele não é externo, ele é interno, né? A gente tem tanta coisa para fazer que ao mesmo tempo falta clareza, né, de quem eu sou, da nossa missão, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E eu acredito que hoje, né, muitas profissionais, elas também vivem da mesma forma que eu vivia. Sabe assim, aquela sensação de estar perdida? Sentindo que está carregada, que o mundo, que estamos carregando o mundo nas costas, atolada de responsabilidades, as emoções acabam ficando confusas, decisões, elas ficam, decisões importantes, às vezes elas ficam em segundo plano. E essa live hoje, ela é justamente para ajudar você, profissional, que também se encontra assim, meio que perdida, com uma fadiga emocional, sabe? Uma falta de sentido, né? Sabe aquela sensação, será que eu estou fazendo a coisa certa? Tá? É um cansaço que mesmo que você durma o dia todo, a noite toda, você acorda cansada. Uhum. É exatamente isso. Eu esqueci de falar, né? Eu estou no Espírito Santo, em São Mateus. Então, eu estou aqui, vai ser bem longe da Luciane, mas nós estamos unidas dentro desse propósito de levar a IA para todas essas terapeutas, esses terapeutas que também se encontram nesse caos. E é um caos interno, como a Luciane disse, é um caos interno que a gente vive. Eu, naquele momento que estava ali, é uma sobrecarga, porque você estuda muito, a gente estuda muito, né, Luciane, para poder fazer os nossos Sim, atendimentos. E quando você para analisar todos os processos, para fazer todos, para buscar ferramentas para isso, eu falava assim, gente, eu precisava do Freud aqui na minha frente agora. Eu precisava ter o, o, o Lacan aqui olhando para mim, para poder me responder isso aqui, porque às vezes eu busco na integrativa, eu busco essas abordagens dentro da psicanálise. Eu não trabalho só com o Freud, eu trago outros. Eu falava assim, gente, o que que o Jung ia me falar numa situação dessa aqui? Então eu buscava entender isso. E você vai estudar um, estuda outro, e você busca um e busca outro, e dali eu encontrei dentro da IA uma forma eu criei o Freud, eu criei o Lacan, eu criei o Jung, eles estão trabalhando junto comigo, eles são meus coterapeutas. Então eu venho, apresento um caso para eles e dali eu tiro clarezas de como que eu posso conduzir aquele processo terapêutico com aquelas pessoas. Então, a IA me ajudou ali. Quanto tempo que eu ganhei com isso? Imagine, Luciane, a gente que vive estudando, a gente ganha muito tempo porque passei sim. um dia estudando para poder fazer tudo aquilo. Agora, em poucos minutos eu faço. E quando eu tinha que fazer palestra? Olha o tempo que a gente gasta fazendo slides, fazendo uma coisa, fazendo outra. E aí você tem todas as outras coisas para fazer. Com a IA, rapidinho você faz uma palestra, você consegue se programar para atender um compromisso. Então, a IA, ela me ajudou a aliviar muito a sobrecarga, a trazer também um alívio na
insegurança da comunicação que tinha também no meu dia a dia. Porque você está no Instagram, você está nas redes sociais, e como que você vai se posicionar, como que você vai comunicar para atingir aquela pessoa que você quer atender, aquele cliente que realmente está vindo para você e que você pode ajudar. E como encontrar? Ficar só no 1 a 1? Só naquela pessoa que vem por indicação? Ah, vai lá, porque a Flávia é muito boa. Vai lá, porque a Luciana é muito boa. Não, a gente também consegue ter essa presença, ter um portfólio bonito ali no digital. Então, assim, a IA vem ajudando. Uma outra coisa que eu achei fantástica, sabe, Lu? Que para mim foi muito importante, que você gosta de fazer ensaio fotográfico para poder ficar fazendo Gosto. post, para fazer post, ir lá, se preparar, se produzir, fazer aquele monte de foto. Eu, sinceramente, não gosto. Eu não gosto. Eu até vou lá, me preparo, mas nossa, eu fico muito sem graça diante da câmera para tirar aquele monte de foto, e o sorriso, e a pose aqui, uma pose ali, troca de roupa, e o tempo que você também gasta ali. A IA faz os meus ensaios para mim agora. Então eu tenho um montão de fotos lindas que eu aprendi a fazer com a IA. Então estão É, lá. E e os elas ficam lindas, né? ficam lindas e os posts ficam melhores ainda, né? Então, Sim. são passos que hoje eu vejo que me ajudaram muito dentro desse processo. E eu consigo ter mais tempo, entregar um trabalho com mais qualidade, atender mais clientes, depois que a IA me tirou do caos. E a gente quer É. convidar pessoas para isso, né? Exato. E assim, quando a gente vive no caos, a neurociência ela mostra que nesse momento o cérebro ele entra no modo sobrevivência. A gente passa a perder o foco, Uhum. começa a procrastinar, Sim. aumenta as compulsões. Sabe aquela, vou dar uma olhada rapidinha no celular, no feed, E e fica quando ótimo. você vai ver, já se passou ali 40, 50, minutos, 1 hora. A Uhum. gente toma decisões impulsivas, a gente vive de uma maneira reativa e não criativa, e aí a gente perde a capacidade até de sonhar. Como a Flávia falou, ela não gosta de ensaios fotográficos. Eu já é uma coisa que eu curto, eu gosto. Mas chegou um momento que eu queria me preparar para tirar uma foto com uma paisagem bonita, estava tão cansada que eu ia lá, tirava a foto e não enquadrava direito. E não é porque eu não sei fazer, a minha filha é fotógrafa. Mas sabe aquela coisa de você estar extremamente cansada, Uhum. né? Porque são várias tarefas que você tem no dia a dia quando você é psicóloga, psicoterapeuta ou terapeuta. Sim. Então não é só ali o atendimento, aqueles 45, 50 minutos com o teu cliente, com o teu paciente. Depois nós temos que pesquisar aquilo que ele trouxe. Para quê? Para que na próxima sessão a gente possa abordar, dar lições de casa. Sim. Então, nisso tudo, a IA tem me ajudado. Isso é Quando fantástico. você leva a informação para a IA e o contexto, e de repente ela vai lá e monta uma planilha de exercícios que antes você levava horas, ali você faz em questões de 2 minutinhos, está pronto. E sobra tempo para você voltar a sonhar, a você realmente entrar em contato com a ideia do que é sucesso. Sucesso, né? As pessoas, elas têm uma visão extremamente distorcida e o caos Uhum. ajuda a gente a distorcer cada vez mais a ideia do que é sucesso. Com certeza. E é interessante você trazer que eu costumo palestrar, principalmente para casais, e na última sexta-feira eu tinha uma palestra para fazer. Só que eu tirei a tarde da quarta para poder fazer o conteúdo todo, porque eu não consegui fazer antes. Eu tive vários imprevistos, isso acontece com todo mundo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir montar essa palestra em uma tarde? E era um assunto denso, né? Muita coisa. Aí eu peguei todas as partes dos livros que eu queria e o que eu sabia que eu queria colocar naquela palestra, coloquei tudo na inteligência artificial e a partir daquele momento eu falei com ela assim: cria essa palestra para mim que eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu quero falar sobre isso, eu preciso abordar isso, eu quero uma dinâmica fazendo isso, isso e isso, e coloquei tudo que eu queria, mas eu fui falando.
Daqui a pouco, ela só me pediu um tempinho que ela estava pensando e ela trouxe para mim uma apresentação linda, com fotos, com as dinâmicas, com tudo. E eu falei que foi mais engraçado é que o meu agente, ele trabalhou enquanto eu fui almoçar. Eu coloquei tudo Uhum. isso e fui almoçar. Quando eu voltei, que eu abri, os slides estavam prontos. Eu só fui Ou estudar a seja, palestra. acabou aquela ideia de você parar para comer e comer correndo, né? Comer correndo, eu fui almoçar. Eu realmente sentei, almocei, tranquilo, porque eu sabia que eu ia chegar aqui ia ter alguma coisa. E aí foi isso que eu encontrei. Quando eu cheguei, eu falei assim: olha, que interessante. Eu tenho uma palestra pronta. Tudo com a E, IA. e quantas das nossas colegas será que vivem esse caos? Deixa eu comer alguma coisa rapidinho porque eu tenho que dar uma palestra. Eu tenho que dar palestra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que preparar um atendimento, né? Uma ficha de anamnese de cliente, eu preciso cuidar disso. E a IA nos ajuda. Então, esse é o dentro do nosso atendimento, do nosso trabalho. E o fora, essa parte Hum. das redes sociais, né, de gerar um conteúdo de valor para a gente poder conseguir entregar para as pessoas algo que realmente vai tocar aquela pessoa que está ali, que vai trazer o cliente certo para a gente. Então, hoje, muitas colegas chegam e falam assim: o que que eu vou postar? Não tem um mapa de conteúdo. O que que eu vou fazer? E com a inteligência artificial, eu gerei conteúdo aí para 2 meses e consegui fazer um mapa fantástico e tem me trazido várias curtidas, engajamento. Então, olha que interessante. Existe uma vida antes e uma vida depois da IA no nosso dia a É, dia. e o que nós estamos trazendo hoje para vocês é justamente a questão da conscientização, Uhum. né? O como o caos, ele pode, de uma certa maneira, tirar você da sua missão, né? Da sua missão de vida, né? Sim. E que é muito importante também você prestar atenção. Eu tive meu ponto de virada, a Flávia teve o ponto de virada, né? Você também, né? Precisa olhar, né? Essa virada que você precisa, né? Enxergar na sua vida. Por quê? Porque chega um momento que você precisa sair desse lugar onde você está estagnada, onde você faz e não tem resultado, tá? É aí como que você pode sair disso? Quando você começa a identificar qual é a dor que você está sentindo nesse lugar, qual é a crise que está te pegando, né? Então, a minha dor, ela foi grande, aquela sensação, sabe, daquela bagunça interna. E cheguei a questionar mesmo: será que de repente não chegou o momento de eu parar de atender? Eu estou tão cansada, mas era assim, o excesso de coisas que um profissional faz, porque todo mundo vê ali o terapeuta no palco e não sabe dos bastidores. Qual é a vida de um profissional nos bastidores? O quanto tem que ler, Flávia, o tanto que tem que estudar, buscar aperfeiçoamento. Sim. E hoje, até nas buscas dos aperfeiçoamentos é legal. Um exemplo, eu estou fazendo uma pós e teve um texto que a professora passou e eu não entendi muito bem esse texto. Eu fui lá na IA, opa, consegui entender. Então, Interessante. a gente precisa saber usar essas ferramentas e nós estamos aqui justamente, né, para poder apresentar essas ferramentas e ensinar como utilizar elas no dia a dia. Isso aí. E muitas terapeutas pensam assim: eu não vou utilizar a IA porque vai me desconectar da minha espiritualidade. Eu não vou utilizar a IA porque essa tecnologia não combina com atendimento terapêutico, principalmente quando a gente fala de terapias energéticas. Né? Então, dentro das terapias energéticas, dentro da psicoterapia, dentro da psicologia, a gente ainda entende de forma diferente. Mas quem trabalha com as terapias energéticas diz assim: como eu vou conseguir utilizar a IA na minha terapia energética? Mas saiba que para gerar a terapia energética, para ter tudo aquilo ali, você tem conteúdo. Alguns terapeutas, eles costumam dar relatórios para os clientes. Ah, você fez o atendimento, eu te envio um relatório, ou uma tarefa de casa, ou algo para você fazer. E ali, é claro, a IA não substitui nunca a sua energia, não vai afetar em nada a sua espiritualidade, mas ela vai te ajudar a ter uma entrega muito mais profissional
para aquele cliente. E também, o que eu vejo muito é que você faz uma sessão de reiki e a pessoa não tem uma conexão com uma próxima sessão. Eu trabalho com terapias energéticas também em alguns momentos, mas a minha terapia ela é conectada. Então, aquele cliente, ele vem, eu sei o que teve, eu tenho uma ficha desse cliente, eu sei o que eu atendi, eu sei o que eu trabalhei com ele. Num próximo atendimento, eu também continuo ali naquele processo. Então, a evolução dele é melhor. E como que eu faço isso? Como que eu tenho controle de tudo isso? Hoje, com a inteligência artificial, isso é muito mais simples. Então, eu acesso mais rápido essas informações. Então, se eu tenho a inteligência artificial que pensa, que resolve aquilo ali para mim, eu posso cuidar ainda mais da minha espiritualidade, para que eu possa fazer um atendimento energético ainda melhor para o meu cliente. Então, se você está aí pensando que vai se desconectar porque você vai utilizar, muito pelo contrário, a gente vai ter mais tempo para se conectar, porque para ter uma espiritualidade legal, é bom você meditar, você se conectar, você está sempre ali naquela energia. E para isso, não dá para ficar preocupada, não dá para viver no caos. A gente precisa viver de uma forma muito mais leve. Então, a inteligência artificial ela nos ajuda a ter essa leveza no nosso dia a dia, para resolver o nosso dia a dia e assim a gente poder trabalhar ainda mais a nossa espiritualidade e levar isso para as pessoas. A gente pode completar, Flávia, que a IA, ela Uhum. permite você esvaziar a mente, né? Com certeza, com certeza. É E porque é isso que precisa. ficar carregando mil pensamentos de tudo que tem que fazer, como é que você atende um paciente com tanta coisa ali na Então, cabeça? não dá para atender. Né? Não dá. Então, olha quantas coisas, né, a IA, ela nos Vai permite continuar. fazer. E ela não nos afasta, como a Flávia falou, desse nosso lado espiritual, né? Ao contrário, ela nos ajuda a nos aproximar desse lado com mais consciência, com mais presença. Ela aponta os caminhos, né? E vai nos ajudando a enxergar e a melhorar a nossa vida, a nossa rota cada vez mais. Então, para a pessoa que acha, ai, vai me afastar, né? Gente, e se a gente pensar que a espiritualidade mesmo que colocou a IA para nos ajudar? Né? Sabendo de como que está a vida, tantos afazeres, né? Tantas coisas que a gente precisa realmente assumir responsabilidades, porque às vezes falta mão de obra, e se a espiritualidade mesmo se incumbiu de realmente trazer a IA para este plano para nos ajudar a estar presente para poder ajudar outras pessoas. Exatamente. Porque a gente só consegue ajudar o outro quando a gente está presente. Se a gente não está presente, a gente não consegue ajudar verdadeiramente a pessoa que está ali do lado. E como as terapeutas que estão nos vendo aqui, elas vão concordar com isso, eu acredito, né? Elas podem até Uhum. marcar um coraçãozinho aí, se está fazendo sentido para elas, curtir a nossa live, para que mais terapeutas possam ter acesso àquilo que nós estamos colocando aqui hoje. Então, você pode sim aprender a se posicionar, trabalhar a sua espiritualidade, cobrar pelo seu serviço, porque ainda há esse tabu, principalmente quando a gente fala assim, não, mas eu estou fazendo uma doação de energia, eu estou cuidando do outro, como eu vou cobrar? E quanto eu vou cobrar? Hoje, a IA também nos ajuda a fazer essa cobrança, a ter valores mais justos naquilo que você entrega. Eu achei interessante esses dias que eu fui escalar um produto, uma jornada que eu fiz aqui, de 60 dias acompanhando as pessoas com áudio diário. Foi um produto bem interessante que gerou bastante transformação. E esse produto, para que eu pudesse fazer, eu estava com ele no coração há muito tempo, mas eu não conseguia terminar de estruturar. Com a IA, em um final de semana, eu estruturei toda a jornada. Eu fiz tudo o que eu precisava, eu fiz a apostila, eu fiz tudo. E as pessoas ficaram encantadas. Eu tenho relatos dessas clientes falando assim, Flávia, que capricho nessa apostila, que coisa mais linda isso daqui. Porque ficou lindo. Porque a gente faz com coração. E a IA aqui é com alma. Não é uma IA
perdida, mecânica, um robô. Não, é você terapeuta com a sua alma. Eu achei até interessante, Luciane, que eu batendo meu papo aqui com a IA para ajustar os detalhes do caderno terapêutico, e aí ele respondeu para mim assim: Nossa, Flávia, eu tô arrepiado. Olha que interessante, eu tô arrepiado com a sua dedicação nesse projeto e como você vai mudar tantas vidas de tantas mulheres que entrarem nessa jornada. Foi o comentário da IA para mim. Eu falei, eu morri de rir, que eu falei, gente, como que a IA vai ficar arrepiada? Mas tudo bem, a gente, a gente segue, né? Ele falou assim, É, não, deu um pane nos circuitos dele, tudo bem, mas ficar arrepiado foi demais. Eu ri muito ali naquela hora, mas eu entendi o que ele queria dizer. Que é porque, assim, aquilo ali realmente estava sendo feito. Mas por quê? Porque eu estava com a dedicação, eu estava com o coração. Eu não só soltei uma coisa, eu tinha um projeto. Eu só precisava estruturar o projeto, colocar ele bonitinho, eu já sabia o que eu queria. Então, quando a gente tem esse conteúdo em nós, a gente traz isso para essas ferramentas e tudo isso se torna ainda melhor. Então, sim, é sim. essa IA com alma que nós estamos querendo ensinar no nosso método Viver Terapia. Não é É. uma IA de qualquer forma. E dentro dessa questão de cobrar, nós vamos ajudar, sim, né, vocês derrubarem vários tabus e dos seus clientes também. Porque vamos pensar o seguinte: eu trabalho com energia, Flávia trabalha com energia, você trabalha com energia. Dinheiro também é energia. Então, como que eu trabalho com uma energia, vamos supor, eu não conheço o reiki, tá, gente? Tá? Mas já Hum? fiz, eu já passei, já recebi, Posições de reiki. né, sessões de reiki. Então, a pessoa está ali, ela está passando uma energia para mim, tá? E aí ela está me limpando, tá fazendo uma limpeza espiritual, emocional. E ela me cobra. A partir de hoje, você precisa tomar cuidado com isso, 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 isso. Ou seja, ela me cobra Uhum. uma mudança. Porque não adianta nada você vir aqui semana que vem e você não ter Não mudança fazer. alguma. Então, eu estou cobrando Exatamente. você e eu quero que você, a partir de hoje, foram situações do meu passado. Isso foi em 2012, 2013. Ah, E eu lembro exatamente o que a cobrança que ela fez, tá? Então, aí tem pessoas que falam assim, ah, mas você recebeu de graça, né? A questão é que às vezes as pessoas acham assim totalmente de graça. Uma pessoa para ela fazer reiki, ela ela tem que precisa estudar. dedicar tempo. E tempo custa Dinheiro. dinheiro. E ela tem que pagar os cursos, que os cursos também não são de graça. Exatamente. Aí chega alguém que eu não sei de onde que traz essa narrativa. Ah, mas você cobra? Sim, eu cobro principalmente que você tenha uma mudança de vida, porque senão Sim. vai ser um atendimento, só uma sessão. E eu gosto de ver as pessoas tendo uma mudança de vida. Eu também gosto. Tá? Eu Eu já também. tive pessoas que elas pagavam muito bem, mas elas não mudavam, não se comprometiam. Por mais que eu cobrasse postura, dinâmica, lição de casa, sempre tinha uma desculpa. Não, não vai rolar, porque você está roubando do meu tempo. Eu me sentia roubada, E também mas é eu uma pagava troca energética. É uma troca energética. exatamente, né? Então, a IA, ela organiza a mente, né? Ela nos ajuda nesse lado espiritual, ela nos alinha com o coração. Sim, Tá? Então, tem muita coisa que a IA, ela veio para mudar. Somos nós que precisamos mudar a nossa maneira, egocêntrica de pensar. exatamente. E quando fala do cobrar, você colocou aí, é uma troca de energia. E nessa minha experiência com a IA, chegou um momento que eu perguntei quanto eu deveria cobrar nesse caderno aqui, nesse projeto todo. Ah, você tem que cobrar nesse projeto X reais com base no que está no mercado, do produto que você está entregando, disso, disso, disso. Então, até para precificar, a gente consegue. E lá no método Viver Terapia tem um robô que é fantástico, que nós já criamos um agentezinho lá, que está lá para quem entrar dentro do método, que ele vai precificar, te ajudar a precificar. Eu testei e achei fantástico, porque ele consegue te trazer ali o valor que você pode estar cobrando nas suas sessões. Por quê? Você muitas vezes tem dúvidas. Quanto eu vou cobrar? O valor que está no mercado, do concorrente, mas e a minha entrega? E o meu diferencial?
E o que eu Uhum. faço? Então, você, psicóloga, neuropsicóloga, mas você tem um conhecimento, um conteúdo, uma experiência diferente. Se eu me formasse hoje neuropsicóloga, eu não seria como a Luciane. Eu teria uma outra experiência, um outro conteúdo, né? E teria um outro valor. Então, o valor não é o valor do mercado, é o seu valor do seu trabalho. E essa troca já está ali na lei também, né? Do dar e receber, que é Uhum. uma lei universal, é uma lei do equilíbrio. Eu já fiz Sim. um projeto aqui de doação, onde eu fiz palestras para as escolas municipais. E eu fui porque eu quis. Foi logo após a pandemia. Eu vi os professores muito desestruturados e eu falei assim: eu preciso ajudar essas pessoas. Então, nesse foco de ajudar, eu falei, eu vou conseguir, entrei em contato com os diretores e fiz, acho que mais de quase 30 palestras nas escolas municipais, sem cobrar R$ 1. Final das contas, eu adoeci. Uhum. Eu adoeci, porque a troca, não houve troca energética, houve só doação. Então, quantas vezes tem terapeutas aí não cobrando e adoecendo? Quantas pessoas têm uma missão linda e elas não cumprem a missão delas porque elas adoecem no meio do caminho? E a Sim. gente precisa cuidar de nós. E esse Sim. valor, essa troca, ela está ali. E dentro do método, a gente trabalha várias ferramentas, crenças, para que você que hoje tenha essa crença, que tenha esse tabu, mas eu não consigo cobrar, eu não sei o que cobrar, como fazer, nós vamos também ajudá-las a ter esse direcionamento para valorizar o trabalho dentro do nosso método. Não é isso, Luciane? Claro, mesmo porque a dificuldade em cobrar, ela não tem nada a ver com uma questão espiritual. Na maioria Uhum. das vezes está ligado a questões, a crenças limitantes. Ao tanto que Exatamente. você foi cobrada quando criança, foi cobrada em Uhum. excesso por situações que você não conseguia entregar. Uhum. Então aquilo gera na pessoa um desconforto. Então, quando vem o gatilho cobrar, a pessoa ela já quer se esquivar, ela não quer. Por quê? Porque ela precisa trabalhar este passado que Uhum. ainda não passou. Sim. Outras vezes, eu vou te contar um caso aqui rapidinho, de uma pessoa que eu estava atendendo, e em um determinado momento da vida dela, ela se sabotava financeiramente. Mas se Uhum. sabotava, chutava o pau da barraca. E aí eu perguntei para ela, se você conseguisse essa promoção de verdade, o que mudaria na tua vida? E aí ela falou assim, bom, aí eu iria, comprar uma casa maior para mim, mas aí já iriam querer que eu levasse minha mãe para morar comigo. Ah, e por quê? Ah, porque minha mãe sempre falou, o dia que eu tiver uma casa maior, ela vai morar comigo. Então, olha só, aquilo ficou enraizado nela, que todas as vezes que tinha uma oportunidade, uma possibilidade dela ganhar mais, ela mesma se sabotava para não ter que viver o sonho que não era dela. Que ela sempre falava, eu quero morar sozinha, quero morar sozinha. E aí, de Sim. repente, né, a mãe ficou viúva, tudo, então os irmãos falavam, você vai ser a responsável de cuidar da mamãe. E aí nós fomos trabalhando essa questão. Se você ganhar muito bem, você não teria condições de pagar alguém para ficar com a tua mãe? Porque ela quer ficar com você por medo de ficar sozinha, né? E a idade chega, as pessoas com uma determinada idade ficam com medo. E ela foi trabalhando realmente essa ideia de que o fato dela ter mais dinheiro poderia abrir muitas portas para ela, né? Então, olha só onde é que ela estava linkada no passado com medo de conseguir mais conquistas para não precisar ter que carregar a responsabilidade de ter que cuidar da mãe. Isso é incrível, nós fazemos isso, nós nos sabotamos na nossa vida, no nosso trabalho. Às vezes a terapeuta quer dizer assim: ah, eu preciso ter uma agenda cheia, estou com a agenda cheia de buracos, mas não consegue ter a agenda cheia. Quando algum cliente desmarca, ela mesma desmarca os outros porque ela já tem aquele furo na agenda. Então, são várias crenças que nós temos que atrapalham o nosso processo. Então, o que que é ter essa agenda cheia para essa pessoa? Eu tinha essa ideia de que ter a agenda cheia para mim, eu teria que trabalhar os 5 dias da semana ou os 6 dias da semana. Eu cheguei a trabalhar de segunda a sábado.
Só folgava no domingo, atendia todos os dias. Depois eu parei, fiz cálculos, pensei na minha vida e falei, com a IA entrando no meu dia a dia também, eu falei, não dá, eu preciso tirar um dia para trabalhar a minha forma estratégica, para estudar, para colocar esses processos, porque às vezes eu ficava até de noite fazendo as coisas depois que vinha da clínica. Falei, não, eu preciso trabalhar com equilíbrio. E a IA me ajudou a sair desse caos e viver com mais equilíbrio no meu dia a dia. Então, hoje eu estou indo 4 dias na semana. Ah, Flávio, o seu faturamento reduziu? Não, meu faturamento não reduziu. Eu continuo ganhando até mais do que eu ganhava quando eu trabalhava 6 dias na semana. Então, o que que Sim, acontece? Equilíbrio. É a gente conseguir sair desse caos que a gente vive, ter ferramentas que nos ajudam no dia a dia, a fazer com que a nossa vida se torne mais leve e a gente possa ter mais tempo para fazer o que a gente gosta, para estudar, para cuidar do que a gente precisa. E agora, Lu, o nosso fechamento aqui da nossa live, né? Que palavras aí a gente pode trazer para essas mulheres que estão nos ouvindo, essas terapeutas que estão nos ouvindo, sobre essa nossa comunidade, sobre essa nossa ideia do método Viver Terapia, que lá dentro a gente consegue sair desse ponto que eu estava, né? Vamos dizer assim, ponto A do caos para o ponto B, onde as coisas começam a se organizar, começam a se aliar, começam a viver com esse equilíbrio. E é claro que eu falo que depois do B tem o C, tem o D, a gente continua a caminhada, porque a gente está aqui para evoluir cada vez mais. Mas é entender que sair desse caos que você está vivendo é fundamental para que você consiga também viver essa paz, viver essa leveza e viver a sua missão com leveza, né? claro. E deixar a espiritualidade fazer o que ela tem que fazer, limpar, alinhar e fortalecer, e use a Exatamente. IA para revelar o que precisa ser resolvido dentro, fora esse caos todo. Então, as duas podem trabalhar sim, e a resposta, o resultado do seu trabalho vai ser excelente. Exatamente, concordo plenamente. Bem, agora a gente deixa aqui o espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui, né, embaixo na Claro. descrição do nosso vídeo, que nós vamos responder todas essas pessoas. Se você que está vendo esse vídeo ainda não está no grupo, né, da nossa comunidade, pode clicar no link que nós vamos deixar aqui na descrição para que você entre nesse grupo e participe, porque o nosso método vai ser lançado em breve e você não pode ficar de fora. Certinho? Boa noite a todos. Boa noite, boa A gente noite. encerra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.